André Lucas. Vamos começar o mundo maravilhoso do direito constitucional. Serei o seu professor de direito constitucional. E agora, falando sobre a nossa disciplina, eu quero falar para você assim: esqueça aquela viagem que você vai pensar assim, eu vou viajar no direito constitucional. Não. O objetivo do curso é com que você acerte todas as questões. Fazer com que você acerte todas as questões de direito constitucional da sua prova. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que você acerte. E dá para acertar? Dá, meu filho. Dá para acertar sim. Seguinte, eu sou especialista em direito público, sou mestrando em antropologia na Universidade Federal de Sergipe e sou servidor público em Sergipe também, sou policial militar. Beleza? Vamos embora? Seguinte, primeiro ponto que eu quero falar para você é sobre a nossa querida Constituição Federal. Eu quero falar para você inicialmente sobre a estrutura da Constituição Federal. O que é que tem de importante na estrutura da Constituição Federal? Muita coisa importante na estrutura da nossa querida Constituição. Vou falar para você assim, ó. A nossa Constituição, ela é dividida, a nossa Constituição, ela é dividida em 3 partes. Nossa Constituição Federal, ela é dividida em 3 partes. Na parte inicial, eu tenho uma coisa chamada preâmbulo. A primeira folha da Constituição Federal, eu tenho o preâmbulo. Eu tenho ainda a parte permanente, que vai do artigo 1º ao 250, e no finalzinho da Constituição tem uma coisa chamada ADCT. O que é que isso tem de importante para a prova? Muita coisa. Falamos um pouquinho sobre o preâmbulo. E o preâmbulo, lá na página inicial da Constituição, tem bem assim: nós, representantes do povo brasileiro. Enfim, o que é que isso tem de importante? Isso chegou ao STF. O STF falou o seguinte, que o preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. Primeira informação importante da aula de hoje. Anote aí no seu caderno. O preâmbulo é apenas a apresentação da Constituição Federal. Outro ponto importante, você tem que colocar assim, que o preâmbulo, ele não tem força normativa. O preâmbulo é apenas a apresentação da Constituição Federal. E o preâmbulo, ele não possui força normativa. Massa? Continuando sobre o preâmbulo. Chegou o STF falando assim, no finalzinho do preâmbulo, eu tenho uma frase falando assim, ó: sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição. Dentro do preâmbulo, traz a palavra Deus. Chegou a STF falando que a palavra Deus, presente no preâmbulo da Constituição Federal, ela fere a laicidade da Constituição. E agora? Fere ou não fere a laicidade da Constituição? O STF falou bem assim, ó: o preâmbulo é apenas a apresentação da Constituição Federal. O preâmbulo, ele não tem força normativa. Então, a palavra Deus presente no preâmbulo não fere a laicidade da Constituição Federal. Grave isso. A palavra Deus presente no preâmbulo não fere a laicidade da Constituição Federal. Por quê? Porque o preâmbulo não tem força normativa. Ele é apenas a apresentação da Constituição Federal. Massa. Diferente do preâmbulo, tem uma coisa chamada ADCT. O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fica no finalzinho da Constituição Federal. Ele, diferente do preâmbulo, ele possui força normativa. Diferente do preâmbulo, o ADCT, ele possui força normativa. E essa é a grande diferença preâmbulo para ADCT. Professor, e a parte permanente? A parte permanente vai do artigo 1º ao 250, e a gente vai ver durante todo o curso. Ao 250, e a gente vai ver durante todo o curso. Beleza? Gravou isso do preâmbulo? Vamos juntos. O que acontece? Artigo 1º da nossa querida Constituição. E aí, quando eu falo sobre o artigo 1º da nossa querida Constituição, eu quero falar para você muita coisa importante. O que é que tem de importante no artigo 1º? Ele começa assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF, municípios, tem como fundamentos. E agora, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? O que isso tem de importante? Muita coisa. Muita coisa, por exemplo, qual é a forma de Estado? Qual é a forma de Estado existente no Brasil? Qual é a forma de Estado brasileiro? Você vai lembrar que é a federação. Forma de Estado, eu tenho a federação. A República Federativa do Brasil. Forma de governo, eu tenho a república. A sua prova vai falar bem assim: qual é a forma de governo brasileiro? É monarquia ou república? Você vai lembrar? República. Forma de governo, república. Qual é o sistema de governo brasileiro? Ele é o presidencialista ou parlamentarista? E agora? Qual é o sistema de governo brasileiro? Ele é o presidencialista ou é o parlamentarista? Você vai lembrar que o nosso sistema de governo, ele é o presidencialista. Sistema de governo, ele é o
presidencialista. Isso é importante? Muito, muito, muito importante para a sua prova. E o regime de governo? Regime de governo é o democrático. Regime de governo brasileiro é o democrático. Então, ó, falou em forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialista. E o regime de governo, democrático. Uma coisa que eu sempre ficava pensando, que eu acaba sempre ficando me confundindo nos concursos públicos, era no regime de governo. Que eu não conseguia decorar de jeito nenhum o regime de governo. E aí eu lembrei da frase assim, tem uma frase, vamos aqui para a câmera 2. Ó, tem uma frase que fala bem assim. Reza para o demônio sair. Olha que desgraça. Reza para o demônio sair. Reza de regime, demo de democrático. Foi assim que eu consegui decorar. Confunde e muito. Você vai lembrar assim, forma de Estado, federação. Vou botar aqui em cima, ó. Forma de Estado. Forma de Estado. Qual é? Federação. República Federativa do Brasil. Você vai lembrar assim, forma de governo. Qual é a nossa forma de governo? República. Qual é o sistema de governo brasileiro? Qual é o nosso sistema de governo? Presidencialista ou parlamentarista? Presidencialista. Presidencialista. E se na sua prova perguntar qual o regime de governo brasileiro, você vai lembrar que o nosso regime é o democrático. Você vai lembrar da frase, reza para o demônio sair. Demo de democrático. Agora, se a desgraça da sua prova chegar para você e perguntar bem assim, tá, o regime de governo é democrático, mas qual o tipo de democracia existente no Brasil? Olha que desgraça. A prova fala bem assim, tá, você sabe que o regime de governo é democrático, mas qual o tipo de democracia existente no Brasil? E agora, anote aí no seu caderno, que o tipo de democracia existente no Brasil é a semidireta ou participativa. Olha que massa. Tipo de democracia existente no Brasil é a semidireta ou participativa. Então, forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Regime de governo, democrático. Sistema de governo é o presidencialista. E se a desgraça da sua prova ele perguntar assim, qual o tipo de democracia existente no Brasil, você vai lembrar que é a semidireta ou participativa. Massa? Seguinte, ainda eu quero lembrar você que eu comecei a aula de hoje falando da nossa estrutura da nossa querida Constituição. Da estrutura da nossa querida Constituição. Eu falei assim pra você, ó. Falei pra você que a Constituição ela é dividida em 3 partes. Falei pra você que a primeira parte da Constituição eu tenho uma coisa chamada preâmbulo. Falei que eu tenho a parte permanente, que vai do artigo 1º ao 250. E que no final da Constituição eu tenho uma coisa chamada ADCT. O preâmbulo, ele é apenas uma apresentação da Constituição Federal. O preâmbulo ele não tem força normativa. A palavra Deus presente no preâmbulo não fere a laicidade da Constituição. O ADCT, diferente do preâmbulo, ele possui força normativa. Beleza? Parte permanente, a gente vai ver ao longo do curso. Então, meu filho, minha filha, você está aí estudando Direito Constitucional. Achou que ia viajar, você não vai viajar. Você vai acertar as questões da sua prova. Esse é o meu objetivo e vai dar certo. Beleza? Seguinte, voltando para o assunto, quero falar um pouquinho agora. Falar um pouquinho, cadê? Vai. Vai, caneta. Ih, foi demais, espera aí. Falar um pouquinho sobre o artigo 1º da República, artigo 1º da nossa querida Constituição. No artigo 1º da nossa querida Constituição, onde fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF, municípios, tem como fundamentos. Quando falo sobre o artigo 1º, tem muita coisa ainda. Por exemplo, quando ele fala bem assim, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. O que quer dizer isso? União indissolúvel dos estados, DF, municípios. Sergipe. Ela pode juntar, Sergipe, juntar com a Bahia, juntar com a Alagoas, pode fazer um novo estado. Pode? Pode. Sergipe pode juntar com a Bahia, juntar com a Alagoas e fazer um novo estado. A única coisa que não pode é separar. Separar não pode, porque ele fala, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel. Indissolúvel quer dizer que não pode separar. Separar não pode. Massa? Então, separar do Brasil pode? Não. Mas juntar com outro estado pode. Imagine só, Sergipe junta com a Bahia, que junta com Alagoas, cana-de-açúcar, caranguejo e acarajé. Aquele negócio todo pode? Pode. Posso formar um novo estado. Só que tem que respeitar alguns requisitos que lá na frente a gente vai observar. Beleza? Então, ó, falando sobre os fundamentos agora da República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Você vai lembrar assim, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tá, professor? Isso aí eu sei, tá lá no artigo 1º, bonitinho. Como é que faz para decorar? Tem um jeito que a gente vai decorar. Tem uma coisa chamada Memorex. Grave essa desgraça. Quando falar em fundamentos na sua prova, você vai lembrar, ó, só se de vá plu. Quando falar na sua prova, deixa eu apagar esse negócio aqui. Opa, caneta, vamos lá. Quando falar na sua prova sobre fundamentos, volta um pouquinho. Falar na sua prova sobre fundamentos, você vai lembrar do só se de. Apagou, não apagou. Vamos lá, caneta, não vai não. Então, vou botar aqui embaixo pra você entender, ó. Quando falar sobre fundamentos, você vai lembrar do só se de vá. Falou em fundamentos, lembre do só se de vá plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso aqui cai muito, 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 muito. Então, primeiro o Memorex de hoje. Você vai anotar só se de vá plu no seu caderno e vai lembrar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? Vamos pro próximo. Artigo 2º. O artigo 2º da nossa querida Constituição, ele trata dos poderes, ele fala bem assim, são poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Aí você para e pensa, o que é que essa desgraça tem de importante? Muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Quando fala, são poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, você tem que lembrar que a separação dos poderes, ó, separação dos poderes, anote isso, a separação dos poderes, ela é uma cláusula pétrea. Anote isso no seu caderno. A separação dos poderes, ela é uma cláusula pétrea. Ah, professor, mas o que desgraça é uma cláusula pétrea? E agora, para onde é que eu vou? Cláusula pétrea, você vai lembrar, cláusulas de pedra. São normas que eu não posso abolir, que eu não posso restringir, que eu não posso limitar. Anote aí, a separação dos poderes, ela é uma cláusula pétrea. E aí você vai lembrar que são poderes independentes e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tem 3 poderes. Existe uma independência e harmonia entre eles. Lá no direito administrativo, você vai lembrar das funções típicas, funções atípicas. Você vai lembrar de uma teoria chamada teoria dos freios e contrapesos. Isso vem também da independência e harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Beleza? Grave essa desgraça, porque isso vai estar na sua prova e eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos embora. Artigo 3º. Quando eu falo sobre o artigo 3º da nossa querida Constituição, eu trato sobre os objetivos fundamentais. O artigo 3º também é muito, muito importante. Como assim? Os objetivos fundamentais, eu vou lembrar do construir, garantir, erradicar, promover. Lembre que, ó, verbo no infinitivo, construir, garantir, erradicar, promover. Verbo, tudo verbo no infinitivo. Só que tem muita coisa. Como é que faz para decorar? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o meio de todos. Como é que faz para decorar essa desgraça? Memorex também, meu filho. Minha filha, olha, Memorex dá para decorar? Dá. Anote aí no seu caderno, Memorex de objetivos fundamentais. Anote aí, ó, com garra, erra, pouco. Com garra, erra pouco. Deixa eu botar isso aqui para cima. Com garra, erra pouco.
Com garra, erra pouco. Memorex e objetivos fundamentais. Com de quê, professor? Anote aí. Com de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Com de construir uma sociedade livre, justa e solidária. O garra de garantir o desenvolvimento nacional. Garra de garantir o desenvolvimento nacional. O erra de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o pouco de promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, sexo, enfim. Quando vem na sua prova falando sobre os objetivos fundamentais, você vai lembrar do com garra, erra pouco. Então, até agora, já lembrei você 2 Memorex. Primeiro Memorex, falei dos fundamentos, Sociediva Plu. Segundo Memorex, falei do com garra, erra pouco, objetivos fundamentais, artigo 3º da nossa querida Constituição. Vamos embora, que tem mais coisa. Seguinte, artigo 4º. O artigo 4º da nossa querida Constituição, ele fala dos princípios que regem as relações internacionais. Princípios que regem as relações internacionais, e aí quando chego no artigo 4º, eu vou lembrar de 10 princípios. Olha a desgraça, 10 princípios. E agora? Para onde eu vou? Imagine só, na minha época de concurseiro, eu conseguia decorar os fundamentos, conseguia decorar os objetivos, chegava aqui nos princípios internacionais, eu empacava. Eu dizia, e agora? São 10, para onde é que eu vou? Como é que eu decoro esse negócio? Porque a prova, ela vai trocar. Ela vai botar onde tiver objetivo, ela colocar fundamento, onde tem fundamento, ela coloca objetivo, e agora vai colocar os 10 princípios internacionais nesse bolo. Tem que decorar os princípios internacionais? Tem. Isso aí cai? Cai também. E aí, quando eu falo sobre princípios internacionais, você vai lembrar de autodeterminação dos povos, independência nacional, não intervenção, igualdade entre os estados, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Vai lembrar de tudo isso. Mas, na hora, como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou lembrar de tudo isso na hora? Você vai lembrar de uma frase. Vamos lá. Ó, vai lembrar de uma frase. Memorex de novo. Memorex de novo. Vai lembrar de uma frase chamada ainda não comprei. Anote isso. Ainda não comprei recursos. Isso é importante? Muito. Muito importante. É o nosso 3º Memorex da aula de hoje. Você vai anotar. Ainda não comprei recursos. Aí você vai lembrar que A é autodeterminação dos povos. Que o IN é independência nacional. Que o DA é defesa da paz. Ó, A de autodeterminação dos povos. IN de independência nacional. DA de defesa da paz. O não de não intervenção. O com de concessão de asilo político. O pré de prevalência dos estados. O pré de prevalência dos estados. Deixa eu botar isso aqui. Pré de prevalência dos estados. Prevalência do estado, desculpe. Pré de prevalência dos direitos humanos. O I de igualdade entre os estados. RE de repúdio ao terrorismo e ao racismo. CO, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E S, solução pacífica dos conflitos. Quando eu falo para você sobre ainda não comprei recursos, A de autodeterminação dos povos, I de independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, solução pacífica dos conflitos. Não se assuste não, direito constitucional é fácil e daqui a pouco você vai estar tranquilinho, acertando todas as questões. Lembre que estudar é igual para academia. Beleza? Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Valeu!